Olá, sou Roseli Barbosa, da Espaço Urbano, e tô aqui para falar com vocês sobre o desafio do lixo. Faço parte de um projeto que chama Recicla Cidade, que aconteceu em 3 cidades no ano de 2019. O projeto ele tem uma característica interessante de falar com todas as pessoas da cidade sobre a questão da sustentabilidade. O mais interessante desse projeto é pensar nele como um todo. Então, para isso que a gente está aqui nesse momento. O projeto aconteceu em 3 cidades: Guararema, Salesópolis e Piedade. A gente considerou como um projeto piloto e nós aplicamos uma metodologia que chama Mapa de Calor, onde a gente procura dentro da cidade pessoas, personalidades, ou a própria secretaria, ou a cooperativa da cidade que lidam com a questão do resíduo. Dentro dessa metodologia, o que mais a gente aprimorou foi como falar em diversas linguagens sobre o mesmo assunto. Eu sei que às vezes é muito complicado a gente colocar num cartaz o que nós queremos. Essa parte da comunicação é muito importante. Então, como comunicar para a cidade o que está acontecendo em relação ao resíduo que ela produz? E isso que o projeto Recicla Cidade trouxe, tanto para Guararema, quanto para Salesópolis, quanto para Piedade. O projeto foi um sucesso, tivemos várias coisas interessantes que acabaram acontecendo. Uma delas é a questão de uma moeda social, né, que acabou transformando a questão do resíduo como geração de renda. Tanto em Salesópolis quanto em Guararema, esse projeto está acontecendo. Mas o mais interessante também foi as linguagens que esse projeto foi encarando em diversas formas. Pensando nesse passado, em 2019, com uma pandemia que aconteceu em 2020, nós fomos convidados a também pensar nas cidades do Alto Tietê, num consórcio que a gente chama de Condemate. O projeto foi convidado a apresentar essa nova proposta para essas 12 cidades, usando essas 3 cidades como referência. Agora em 2021, pretendemos trabalhar nas 12 cidades, pretendemos alcançar, como alcançamos em Guararema e Salesópolis, alguns avanços em relação à destinação correta dos resíduos, procurando soluções personalizadas para cada município. A ideia também é a gente conversar com o poder público, né? Pensando em como ajudar o poder público, sendo mais pernas para o poder público, entender as dimensões de cada setor da cidade. Vou dar um exemplo que sempre quando pensamos no relacionamento que a pessoa tem com o seu resíduo, a gente tem que pensar que isso pode ser dentro de casa, mas a gente pode pensar também dentro do comércio, dentro das estações turísticas, né? Quantas vezes a gente se pega indo para algum lugar, a gente faz tudo certinho dentro de casa, tem as nossas separações, tem o lixo seco, o lixo orgânico, né? Assim como você destina, tem a questão da compostagem, isso dentro da sua casa. Quando você sai da sua casa e vai para uma estância turística, passar suas férias, você se despreocupa em relação ao resíduo. Então, nós queremos entender também como que a gente vai trabalhar com as populações flutuantes dessa cidade. Algumas cidades são grandes, como Guarulhos, né? Que temos um grande desafio aí, que é uma das maiores cidades do Brasil. Mas também queremos lidar com as cidades menores, que também acreditamos que têm muita capacidade de absorção do projeto e de serem multiplicadores para as maiores cidades. Porque dentro das maiores cidades nós vamos ter bairros, né, que podemos trabalhar individualmente com os projetos. Então, para entender toda essa dimensão, e às vezes é até um pouco complicado, né, como que a gente vai trabalhar com uma cidade inteira com um assunto só, é só pensar que a gente vai pensar em linguagens diferentes para setores diferentes e linguagens iguais para setores iguais. Se eu estiver conversando com a Secretaria da Educação, eu vou estar pensando em todos os componentes dessa secretaria, não só o secretário, mas também os alunos, os professores, os diretores, os coordenadores, as merendeiras, as cozinheiras, os prestadores de serviço para essa escola. Então, como que a gente vai comunicar que a cidade precisa ser mais sustentável, que ela precisa
encaminhar os seus resíduos de forma correta e como que toda essa dimensão nesse setor educacional precisa se comprometer também com esse desafio, né? Que é você separar os seus resíduos de forma correta, encaminhar de forma correta e transformar isso em geração de renda para alguém. A outra parte do projeto é, depois de encaminhado todas essas comunicações, quais soluções para cada setor o projeto pode trazer. Então, fazemos um diagnóstico, encaminhamos a comunicação e ouvimos essas pessoas. E essas pessoas vão nos dizendo, olha, isso é muito legal, isso eu consegui entender, mas poderia ser melhor. Ou aqui uma campanha X vai dar muito certo. Então, também o projeto, além de entregar muita coisa, ele vai receber muito de todos que estiverem participando. A ideia é que até dezembro de 2021, 50% dessa população, que a gente considera mais de 3 milhões de pessoas nessas 12 cidades, tenham ouvido de alguma forma falar sobre o Vem Pro Recicla. A gente quer que a hashtag pegue, que as pessoas entendam a responsabilidade que elas têm pessoal sobre a questão da destinação correta, que as pessoas também entendam, como eu, né, como todos vocês que estão ouvindo agora nesse momento, entendam que a responsabilidade tem que ser compartilhada. O poder público tem um grande desafio, né, de fazer isso acontecer, mas nós também. A partir do momento que a sua cidade tem uma cooperativa, tem algum tipo de separação e que possa promover algum desenvolvimento nessa questão, eu como cidadã, tenho que pegar o meu resíduo e levar até esse movimento. Não posso esperar também que o poder público de uma hora para outra consiga todos os seus valores para ir até a casa das pessoas e pegar esses resíduos. A separação faz parte de mim também. Claro que conforme você vai fazendo isso e conforme todo mundo vai entrando nesse movimento de separação, as próprias leis vão mudando, né? A própria Câmara de Vereadores da cidade vai entendendo as prioridades na questão do resíduo. E mais, se a gente consegue montar uma moeda social, uma troca em que esse cidadão ou cidadã consiga ganhar algo em troca para si ou para o outro, então, ou se ele entrega isso para a cooperativa e transforma isso num projeto social, isso dá muito mais valor até para você e para a própria cidade. O que a gente está tentando é encarar esse desafio realmente de frente, sem preocupação se a gente vai errar ou se a gente vai acertar. Na verdade, a preocupação agora é nos mover, é falar para as pessoas, vem, vamos fazer, vamos tentar acreditar nesse movimento de construir juntos soluções para nossas cidades. Não adianta a gente também querer dentro da nossa casa que a solução venha. Isso a gente está falando com os prefeitos também, isso a gente também está falando com os secretários, mas a gente está falando com cada um. Também temos que pensar que a palavra coleta seletiva, as palavras coleta seletiva, né? Às vezes as pessoas pensam e ouvem e ficou tão claro pra gente que é separar os recicláveis. E coleta seletiva é destinar tudo que a gente produz corretamente. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu for para um salão de cabeleireiro e eu cortar meu cabelo, para onde vai esse resíduo que eu acabei de produzir? Eu tenho que me preocupar. E o profissional também. Se eu for, por exemplo, num hospital e for tirar sangue, né? Esse material contaminado, para onde ele vai? Eu tenho que me preocupar e o profissional também. Por que isso? Cada vez que a gente produz um resíduo e ele vai incorretamente para algum lugar, ele produz, na verdade, falta de saúde para nós. Porque ele pode contaminar os lençóis freáticos, pode contaminar a nossa água, pode contaminar o nosso ar, pode contaminar a nossa comida. Então, às vezes, a gente está ingerindo uma quantidade enorme de toxinas, porque nós não estamos encaminhando corretamente aquilo que nós descartamos da produção. Muitos recicláveis hoje, que são considerados recicláveis, não são reciclados no Brasil, por uma falta de tecnologia e também por uma falta de vontade, às vezes, do próprio produtor daquela embalagem ou daquele produto, se comprometer com a destinação correta. As leis estão mudando e nós também devemos mudar a nossa visão.
A gente deve comprar aquilo que realmente faz parte desse processo hoje de reciclabilidade. Isso é um assunto importante e que a gente tem que começar a pensar. A outra coisa, pensarmos em tudo que descartamos. Não só o reciclável. Então, aquele orgânico que dá para fazer uma compostagem, né? Esse também deve ser compostado, porque é uma outra situação muito séria. Cada vez que não descartamos e colocamos apenas para a companhia que leva o seu resíduo para o aterro, a gente está enchendo uma parte de alguma cidade ou da nossa cidade própria só de lixo, sem produção absolutamente nenhuma, contaminando completamente aquele ambiente e descartando qualquer possibilidade de outra utilização daquele espaço, a não ser guardar um lixo que talvez a gente pudesse ser transformado em resíduo e geração para alguém. Isso é o mais importante, a gente ter ideia que nós, como contribuintes, nós pagamos para acontecer isso. E não pagamos barato, nós pagamos caro, justamente porque a gente tem falta de informação e às vezes falta de vontade. As duas coisas juntas, então, se transformam no que está se transformando hoje. As nossas contas de luz altíssimas, as nossas contas de água altíssimas e nossos alimentos também encarecendo a cada dia e a cada mês. Tudo isso faz parte da nossa consciência como consumidor e da nossa consciência como pessoas que vão descartar corretamente as nossas produções. E nesse movimento, a gente não, como eu falei para vocês, não podemos pensar só no nosso, mas temos que pensar também naquele que está do nosso lado. Cada vez que saímos de casa, devemos pensar, puxa, esse restaurante está mesmo descartando corretamente os resíduos? É uma pergunta que eu sempre me faço. Puxa, isso que eu estou comendo realmente eu precisaria de todos esses descartáveis? Eu não posso levar os meus talheres de casa, né? Eu não posso levar o meu copo para onde eu for. Existem tantas opções agora. Então, assim, é mudança. Mudança de cultura, mudança de passos que nós demos até agora quanto à humanidade. É claro que a gente não vai querer tudo de uma vez só, mas aos pouquinhos e sendo desafiado todo dia, nós podemos mudar. Eu agradeço muitíssimo, muitíssimo mesmo por tudo que eu tenho recebido dessas 3 cidades que nós colocamos como projeto inicial. Eles realmente deram a cara a tapa, literalmente, né, para ser piloto desse projeto. E ainda bem que deu certo, ainda bem que podemos agora falar com mais 10 cidades, né? E ainda bem que estamos juntos nesse movimento. Vem pro Recicla, acredite nesse projeto e encare de frente esse desafio. Eu te desafio hoje. Muito obrigada.